Então vamos lá. Como diz um ditado muito lindo que devia estar na Bíblia, mais vale um lápis pequeno que uma cabeça grande. A gente não vai lembrar de tudo. Mateus 28, vou ler do 18 ao 20. Aleluia, Jesus. Esse momento aqui que nós vamos ler é um momento após a ressurreição. Jesus, depois que ele ressuscitou, que ele tomou as chaves do inferno e as chaves da morte da mão do diabo, ele ainda andou por essa terra por 40 dias. Eu não sei você, mas se você soubesse que você ia morrer, ou que você iria embora para sempre, se você tivesse que reunir as pessoas que você mais ama, a sua família, eu penso que as últimas palavras, as últimas instruções que você daria, seriam as coisas que você considera mais importantes, sim ou não? Eu não ia reunir minha família e falar assim: marido, pelo amor de Deus, coloca a roupa no cesto, não deixa pendurada lá no registro do banheiro não, porque na hora de lavar, não, isso não é importante. Se você tivesse que dizer suas últimas palavras para os seus filhos, o que você diria? Você não ia falar: escova o dente, tá? Não. Embora seja, saudável, não, você ia guardar palavras muitíssimo sábias. E essas eram umas das últimas instruções para Jesus, para os discípulos. Esse momento aqui já é pós-ressurreição. E diz assim, vou ler a partir do 16. Estou lendo na NVI, tá? Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Samuel, diminui esse ar. Eliton, em nome de Jesus, refrigera minha alma. Para o lugar que Jesus indicara, 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, repita comigo, toda. Quanto? Toda. Toda autoridade me foi dada no céu e... Quanto de autoridade que Jesus tem? Toda é toda. Amém? Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Toda autoridade pertence a Ele, foi dada a Ele, no céu e na terra. Se eu tenho um bolo, eu chego lá na casa do Michel, e eu falo assim, eu vim trazer todo esse bolo para vocês, de presente. Eu vou voltar para casa com algum pedaço? Não. Só a partir desse momento aqui, o diabo ele tem autoridade, gente? Ele tem poder também, porque ele é um anjo caído. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que nós não ignoramos os ardis do inimigo. Mas a autoridade é uma coisa totalmente diferente. Vou dar um exemplo que não é meu, eu já ouvi o pastor Fábio Coelho dando esse exemplo para diferenciar poder e autoridade. Você tem uma Ferrari na sua casa, é poder, sim ou não? É potência de motor, né? Potência. Você tem uma Ferrari. Você tem um poder de dirigir, sim ou não? A CNH é a autorização para você usar aquele poder. Se você tem CNH, você até pode se arriscar, mas você não tem autoridade para dirigir nem a Ferrari nem o Fusca, sim ou não? Então entendam isso. No reino espiritual não basta ter poder, o reino espiritual ele segue leis espirituais. Ele é movido por legalidade, legislação, jurisdição, autoridade e poder. Amém? Lucas 10, 19. Vou ler aqui que é mais rápido. Eu dei a vocês o quê? Uau! Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra. Aqui ele está dizendo para os discípulos, a autoridade que é toda minha e somente minha, ele delegou para os discípulos. Eu dei. Quem dá porque quer, sim ou não? Né? Eu dei a vocês a autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. 20.
Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Marcos 16, vamos ler do 17 ao 20. Vou ler a partir do 15, desculpa. Marcos 16, 15. Ele disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Ele disse o seguinte: olha, a autoridade que eu tenho eu compartilho com vocês, mas vocês não vão só. Haverão sinais, milagres, maravilhas que vão testificar essa autoridade que eu dei para vocês. Então, estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Não é na força da Joyce, do pastor, do bispo, do padre, do papa. É no nome de quem? A autoridade é dele, é delegada por ele. Quem aqui já entrou com alguma ação na justiça, né? Ou quem é advogado? Um dos requisitos da ação, da petição inicial, se chama legitimidade. Legitimidade e capacidade postulatória. Eu que sou advogada, se a Fernanda me contrata para fazer algo em nome dela, eu não vou ajuizar uma ação no nome da Joyce. Eu, Joyce, venho perante o juiz pedir. Não, eu falo no nome dela. Eu, Fernanda Santana da Silva, representada por sua advogada Parará, Piriri, Pororó, venho perante Vossa Excelência requerer alguma coisa, mas quem pede é ela, a autoridade é dela, ela só me outorgou através de um documento chamado procuração. Eu posso não concordar em nada com ela, se ela falar, quer saber, eu sei que eu tenho direito de receber em R$1 milhão, mas eu não quero, desiste da ação, eu posso espernear, a autoridade é dela. Eu tenho que fazer a vontade dela, senão ela vai lá e caça a minha procuração, me substitui por outro advogado. Realidades espirituais também. A gente ora tanto, né, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é lá no céu. Tem tantas coisas da nossa realidade prática que já são realidades espirituais e a gente não se dá conta. Essa é uma delas. Em meu nome, não é no nome de vocês, não é no poder de vocês, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu. Gente, essas foram as ultimíssimas palavras de Jesus. Em meu nome vocês vão fazer isso. Essas foram as últimas palavras e ele foi assunto aos céus. E nós aguardamos a vinda dele. Você entende? Você está começando a entender a autoridade espiritual que você tem? É uma autoridade que é delegada, que ela não pertence a você. Alguém te concedeu. E foi o próprio Cristo. Então a gente precisa enxergar um reino espiritual a partir de uma outra ótica. Amém? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Efésios 3,16. Acho que eu vou pôr o púlpito aqui, ó. Efésios 3,16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, quem os fortaleça? Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Isso é uma ordem. Sejam fortalecidos. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. As realidades espirituais que nós vivemos, a autoridade, o poder que nós recebemos, não se trata de nós, como foi cantado aqui, nunca foi sobre nós, é tudo dele, é para ele, é por ele, é por causa dele. O meu fortalecimento espiritual, o meu posicionamento espiritual, parte de uma premissa, de um primeiro degrau, que é isso, eu me fortalecer nele. Só que fortaleçam-se, não é no Pai.
Não é fortaleçam-se no seu irmão mais velho, aquele que te salvou na cruz. Não é no Salvador, é fortaleçam-se no Senhor. E domingo foi muito falado aqui. Diferença entre o Cristo Salvador, que todos querem, e o Cristo Senhor. Não tem como eu entrar numa realidade de batalha espiritual sem ter sobre a minha vida o senhorio de Cristo. Sem reconhecer essa realidade. Ele não é só meu Salvador, Ele não só me resgatou do império das trevas, quando eu estava morta nos meus delitos e pecados, mas Ele é também o meu Senhor, quem deveria governar a minha vida, o meu falar, o meu andar, o meu viver, o me portar, o meu comportamento, amém? Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. 11. Vistam-se. Prestem atenção nessa partícula C, porque na hora que a gente chegar no capacete eu quero fazer um comentário. Vistam-se. Se eu falo, Michel, vista-se de uma camiseta verde, é ele quem vai pegar a camisetinha e vai vestir-se. Ele veste ele mesmo. Então é uma ordem que eu devo ir atrás dessa peça da armadura de Deus. Eu me visto. Vistam-se de toda a armadura de Deus. A armadura é minha, gente? Não. Todo equipamento de proteção e ataque que a gente veste é dele, vem dele, é dada por ele, pertence a ele. Vistam-se de toda a armadura de Deus para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Então observa que quando a gente fala de batalha espiritual, e o pastor falou bastante sobre isso, você não vai ser privado de batalhas. Não é vistam-se para poder esconder e escapar, para ficar firmes, apesar da luta, apesar da batalha, apesar do ataque, apesar de tudo. Ficar firmes. Amém? Contra as ciladas do diabo. Ciladas são ataques. Ciladas são armadilhas. A armadilha, ela é estática. Ela fica parada no chão, pendurada numa corda, sei lá. A gente vê isso nesses programas de sobrevivência. A armadilha fica ali. Quem que vai ter armadilha? O animal desavisado. E muitas vezes essa é a nossa realidade espiritual. Estamos negligenciando realidades espirituais, estamos caminhando rumo à cilada, à armadilha, e a gente não está percebendo. Nós não temos o mínimo de discernimento espiritual. Então a armadura também é para te deixar esperto, para caso você caia, você não vai desistir, você vai ficar firme. Amém? Em nome de Jesus. 12. Pois a nossa luta não é contra sangue ou carne. A nossa luta não é contra pessoas. Agora eu vou me vingar. Fala aí pro teu vizinho, a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra quem te persegue. Não é contra quem te ataca. Não é contra quem te calunia. O inimigo pode até influenciar pessoas, mas a nossa luta nunca é e nunca foi sobre pessoas. Mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Em que lugar? Na minha casa? No meu trabalho? Não. Em que ambiente essa guerra acontece? Onde? Nas regiões celestiais. Igreja, vai prestando atenção em cada detalhe. Nas regiões celestiais. 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Não é evitar o dia mau, é resistir porque ele virá. Jesus nos advertiu, no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso não é uma condicional, isso vai acontecer. O dia mau vai chegar para todos nós. A chuva, ela vem sobre os justos e sobre os injustos. O dia mau, a enfermidade, algum problema na família, esse dia vai chegar para mim e para você. E se ainda não chegou na tua vida, eis que te digo, chegará. A diferença é que há um socorro, há um lugar seguro para nós no meio disso tudo. Revistam-se da armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E permanecer o quê?
inabaláveis. A palavra fala no Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a questão não é se vai ter guerra, se não vai, vai. Desde o dia, qual que é o objetivo das batalhas espirituais? Lembra que nós éramos inimigos de Deus desde a queda? E Cristo veio para nos reconciliar novamente com o Pai. Lembra disso? A guerra do diabo é para evitar essa conciliação. Resumidamente é isso. Evitar essa reconciliação. Evitar a reconstrução da nossa amizade com Deus, porque nós éramos inimigos dele. Mas a barreira de inimizade foi derrubada na cruz. E essa é a luta do diabo. Amém? E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. 14. Assim, mantenham-se firmes. Fazendo o quê? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se da couraça da justiça. Vamos por partes. O que é cingir? Eu estou cingida deste cinto maravilhoso que eu ganhei de presente. O que é cingir? É você rodear a sua cintura com algo. É você estar cercada com algo. Então, quando a palavra fala, olha, o que tem que cercar a tua vida, envolver a tua vida, envolver o teu caminhar é uma pessoa, é a verdade, é Cristo Jesus. Na armadura do soldado romano, o cinturão, ele prendia a couraça. Ele que firmava a couraça, porque a couraça era uma peça que ela protegia o tórax e protegia a lombar, protegia as costas. E o cinto amarrava isso tudo aqui. Então, quando a palavra diz que eu preciso me cingir do cinto da verdade, do que eu preciso me cercar? Do que eu preciso me envolver? A verdade é Cristo, eu preciso me cercar de Cristo, porque o engano e a mentira são armas demoníacas. Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira, está lá na palavra, João 8,44. Quem está anotando? Só que se você não está ligado, se você está caminhando rumo a uma cilada e desconhece algumas verdades, você vai ser muito prejudicado. Antes, eu quero voltar um pouquinho, Efésios 2. É muito importante a gente ler e entender isso. Antes de falar da armadura, eu quero que você entenda a tua posição nessa batalha. Efésios 1. Eu vou ler o 18, 19 e o 21, até o 21. Oro também para que o coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 20. Esse poder, Deus exerceu este poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais. Hoje, qual é a posição de Cristo? Ele está assentado nas regiões celestiais, em lugares altos. A Bíblia fala que os inimigos de Cristo, eles são, como que é? O escabelo dos seus pés, está debaixo dos seus pés. Cristo está nas regiões celestiais. Essa é a posição de Cristo nas batalhas. Acima de tudo, acima de todos, acima de principados e potestades. Vamos continuar. Muito acima. Não é só acima, é muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Próximo. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Efésios 2, vamos ler o 5 e o 6.
E Ele deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça sois salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou onde? Estamos no mesmo lugar. Essa é a tua posição no reino do Espírito. E nós precisamos compreender batalha espiritual à luz da palavra. Porque a gente vê muita coisa assim, exagerada. Principalmente agora na era da internet. Tem desde coisas absurdas e bizarras, quando se trata de cura e libertação. Não é eu gritar que faz eu vencer batalhas no âmbito espiritual. Não é eu dar voz de comando, embora Jesus nos ensina a expelir demônios. Expulsão de demônios não é libertação. Expulsão de demônios faz parte de um processo de libertação, mas por si só não é. O que é eu vencer batalhas espirituais? É eu jamais ser removida deste lugar, das regiões celestiais. E a luta do diabo é essa, meu amigo, para te tirar desse lugar. Então, quando Deus nos orienta, cinge, se revista, se envolva do cinto da verdade. Por quê? Porque as mentiras e o engano de Satanás pode te enganar e fazer você descer desse lugar. Descer, sair das regiões celestiais. E quando eu saio desse lugar, que eu estou com Cristo, que é um lugar de segurança e autoridade sobre todo o poder das trevas, quando eu saio desse lugar, eu estou desprotegida, eu estou vulnerável. Por isso, quando nós nos convertemos, ainda no livro de Efésios, olha, se você nunca leu nenhum livro, irmão, quero te indicar um livro curtinho, só tem 6 capítulos. Leia o livro de Efésios. O livro de Efésios, ele resume a obra da salvação. Ele fala sobre batalha espiritual. Ele dá direcionamento sobre o teu modo de viver em família, no trabalho, como lidar com o marido, como lidar com a esposa, como lidar com o filho. É um livro excepcional. E por que eu preciso cingir da verdade? Porque as mentiras do inimigo me deixam vulnerável. Quais verdades de Deus você conhece a teu respeito? Alguém pode levantar a mão e me falar uma bem alta aí? Eu vou falar uma. Eu sou filha de Deus por adoção. Alguém sabe me dizer outra verdade? Eu sou amado. Quem mais sabe me dizer uma verdade? Eu sou herdeira. Eu sou abençoado. Ninguém mais conhece verdades? Propriedade exclusiva de Deus. Tem tantas verdades da palavra de Deus, e essas verdades precisam ser conhecidas por você, sabia? Porque a ordem que Deus deu para Adão foi: Adão, você pode comer de tudo, Adão, menos desta árvore que está no meio do jardim. E Adão repassou o recado para Eva, sei lá como que foi o telefone sem fio. E quando a serpente vem, o que a serpente diz para ela? Não foi assim que Deus disse que vocês não podiam comer nada? E muitas vezes nós caímos em engano porque nós não conhecemos a literalidade da palavra que Deus já revelou sobre mim e você. A gente fica, nossa, mas será que foi isso que ele disse mesmo? Eu não lembro direito, eu acho que ele falou que de vez em quando eu posso ser curada, de vez em quando eu posso orar por alguns enfermos. Não. Toda a autoridade foi dada a Ele. Ele nos delegou toda a autoridade. Se Ele vai curar, se Ele não vai curar, tá debaixo da soberania dEle. Nosso dever é o quê? Impor as mãos e orar. Amém? Então você precisa conhecer verdades de Deus, se revestir das verdades de Deus, para você não ser roubada. Amém? Ele também me orienta voltando lá para Efésios 6, a me revestir da couraça da justiça. A couraça da justiça protege o meu tórax, meu peito. Ela blinda as minhas emoções. Ela blinda os meus sentimentos. As minhas costas protegidas fazem alusão ao meu passado, um passado que já foi perdoado, justificado. Nele todas as coisas foram feitas novas. Então o diabo não tem mais poder de acusação. A culpa não pode mais ter lugar no teu coração, na tua mente, te acusar o que você fez, o que você foi, o que você deixou de fazer. Só que você precisa conhecer essas verdades no reino espiritual, para que quando o diabo vem com mentira e com engano, você tem que ter a verdade de Deus na tua boca. Não é a tua opinião, não é o que você acha a teu respeito, é aquilo que Deus disse. Então, proteger as minhas emoções. Filipenses 4:7, coloca aí para mim.
Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o que, gente? Guardará o coração e os pensamentos. Isso tudo aqui é alma. A sede das emoções, das razões, do raciocínio, da vontade, das escolhas. Quem que me equilibra emocionalmente? O Rivotril, pastora. Não, te faz dormir. Não te equilibra, não. Né? Eu não estou dizendo contra, gente. Já fiz terapia, me abençoou muito. E glória a Deus, porque a ciência tem se multiplicado para abençoar a humanidade. Mas você precisa conhecer essas verdades. Você está atribulado, você não vai orar para Deus matar a pessoa que está tirando a tua paz. Você vai entrar no teu quarto e falar: Deus, Jeová, Shalom, eu preciso da tua paz aqui. Porque a paz de Deus, ela vai trazer o quê? Vai guardar, vai proteger as tuas emoções, a tua mente. A nossa mente é um campo de batalha. Filipenses 4:8. Está pensando bobagem, está pensando besteira? Abre esse versículo, escreve ele, cola na parede do seu banheiro. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro. Ai, estou pensando em me vingar, eu estou com ódio, nananã. É isso que tem que ocupar o meu pensamento? Não, a palavra diz que tudo que é digno de respeito, justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver louvor ou alguma virtude ou algo de louvor, é isso que tem que ocupar a nossa mente. Mas nós não conhecemos a palavra de Deus. E por isso nós somos enredados, enganados. Amém? Efésios 2 de novo, a partir do 1. Quando a couraça da justiça... Por que da justiça? Justiça de Deus não é a minha justiça, não é a tua justiça, amém? E a palavra de Deus, ela condena a nossa justiça própria. Ela condena o senso de vingança que eu e você temos muitas vezes. Deus, ele evoca para si, ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei a cada um. Você não tem que pôr a sua mão. Então a couraça da justiça, quando ela blinda as minhas costas, o meu passado, aquela pessoa que eu fui, quando eu ainda estava morta nos meus pecados, nos meus delitos, isso fala do princípio de justificação. E é uma obra que é Deus quem faz, não somos nós. Então a couraça da justiça, ela vai refletir nas regiões celestiais a tua justificação. E é Cristo quem faz isso. Efésios 2:1, vou ler do 1 ao 3 só. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o princípio do poder do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros éramos por natureza, merecíamos o que, gente? Nós merecíamos a ira de Deus. Mas Ele resolveu enviar o Filho dele, que morreu na cruz, e aquele sangue me justificou, te justificou e nos habilitou a estar nas regiões celestiais hoje. Porque merecemos? Não, porque fomos justificados. Amém? E a justificação, Romanos 3, vamos ler do 21 ao 24. Meu amigo está no mínimo aqui. Eita Deus. Irmão, vamos ofertar. Nós precisamos ter muito ar-condicionado naquele prédio. Aleluia. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. A couraça da justiça é essa justiça. Não é a minha justiça, não é a tua justiça. Amém? Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, você precisa conhecer essas realidades espirituais e associar cada uma delas a cada item da armadura de Deus. Amém? Ninguém pode se achegar a Deus sem uma estrutura de retidão e santidade.
Santificação, ela serve de proteção contra todos os males que fazem guerra contra a nossa alma. A retidão de Cristo, ela é operada em nós através de quem? Do Espírito Santo. De uma vida no Espírito. Desenvolvendo o fruto do Espírito em nós. Voltando lá para Efésios 6. Acho que nós paramos no 14? Então já falamos. 14. Cingindo o vosso cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. 15. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quando Paulo escreveu essa carta, ele descreveu essa armadura com base num soldado da época do Império Romano. E vocês já devem ter visto nesses filmes medievais, as sandálias que os soldados usavam, não é como essas nossas, curtinhas, que eram sandálias que tinham cravos embaixo, e elas tinham tiras, e eles amarravam essas tiras em volta das canelas, tipo aqueles filmes de gladiador, vocês já viram, amém? Amém. É esse tipo de sandália, ela tinha cravos embaixo. O que simbolizava aquela sandália romana? Os cravos me firmavam ao chão, porque quando eles estavam em batalha, eles se protegiam com o escudo. O que quer que fosse lançado contra eles, eles cravavam os pés no chão e eles não saíam do lugar. Eles não eram removidos daquele lugar. Então, se eu não calço meu pé adequadamente na preparação do Evangelho da Paz, eu também posso ser removida daquele lugar, das regiões celestiais. E as tiras firmavam o equipamento de proteção no corpo do soldado. Então era uma proteção que me firmava no lugar que eu deveria estar, e é uma proteção que era fixada no meu corpo. Aquela sandália não saía, se bem amarrada e bem atada. A pregação do evangelho me protege. Fala para o teu vizinho, a pregação do evangelho te protege, sabia? Os pés são os órgãos de locomoção, de sustentação, de viagem. É o que leva o pregador para todo canto. Ah, mas eu vou de avião. Mas para ir até o aeroporto você tem que andar. Então os teus pés te sustentam, os teus pés te locomovem. Pés ociosos andam descalços, sim ou não? Você está na tua casa de folga, aquele sabadão, a casa está limpa. Você ligou a Netflix, ligou o ar, você vai ficar de tênis, irmão? O meu filho Natanael fica, se deixar. Não, você vai andar descalço. Por quê? Você pode ficar vulnerável num ambiente de proteção da tua casa. Mas você vai lá para a obra, espalhar a pedra brita descalço? Pode isso, meu amigo? Chega lá sem botina, um calçado, um EPI adequado? Não. Pés ociosos são pés descalços e vulneráveis. Por isso que Paulo dizia, olha, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Crente não pode estar ocioso. Você tem que ter sempre uma palavra de Deus aí, ó, pronta no bolso para liberar para alguém, para animar alguém. Porque isso também é proteção para a tua vida. Quando fala de preparação do Evangelho da Paz, prontidão do Evangelho da Paz, o que é prontidão? É você estar pronto para qualquer coisa. Numa situação de calamidade, aqui nós não temos furacão, não, mas imagine que você está na tua casa dormindo e toca lá aquela sirene que esses países têm, de que está vindo um terremoto, um furacão, alguma coisa. Primeira coisa que você vai procurar é se calçar adequadamente, sim ou não? Se calçar, não dá. Você põe um tênis, o tênis é mais importante do que uma calça, às vezes. Você vai precisar correr, você vai precisar carregar menino. Então, essa prontidão é de que eu estou preparada para qualquer momento eu precisar me locomover. Eu tenho proteção para me firmar. Eu tenho proteção que não vai me retirar do lugar onde eu deveria estar, que é nas regiões celestiais, amém? Essa ideia de prontidão também nos ensina sobre o recebimento de um evangelho correto e o uso correto do evangelho. Amém? Amém ou não amém? Então as sandálias, esse calçado nos fixa nas regiões celestiais. E nós não somos removidos dali. Amém? Próximo. 16. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano, daquela época do Império Romano, ele era um escudo gigante, ele parecia uma porta. Tanto que tem um comentarista bíblico chamado Champ, ele diz o seguinte, que alguns historiadores contam que as mães de alguns soldados romanos, quando eles iam para a guerra, elas falavam: volte com o seu escudo, ou no seu escudo, porque o escudo ele era parecido com uma porta, e se o soldado se machucasse, eles usavam o escudo como maca, mas trazia o cara de volta para casa. Então o escudo era a ferramenta, o item da armadura mais importante e maior. E assim deve ser a minha e a sua fé. Uma fé grande, uma fé que me protege, uma fé que te protege. O escudo, como ele era grande como uma porta, quando o soldado impunha o escudo, ele ficava todo escondido atrás do escudo. O escudo protegia todo o corpo do soldado, todo o restante da armadura ficava escondido atrás do escudo. Assim como deveríamos ficar eu e você. Em que eu tenho crido? Em quem ou em que eu tenho colocado a minha confiança, a minha segurança? Quando chega a crise, eu me escondo e me protejo atrás da força do meu braço, da força do meu trabalho, do meu dinheiro, da minha expertise, do meu conhecimento? Ou nós usamos o escudo da fé? E por que o escudo da fé, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno? E embora o escudo fosse de madeira, eles revestiam com couro aquele escudo. E alguns historiadores falam que eles besuntavam esse couro com óleo uma vez ao dia. Nós precisamos de unção e nós precisamos ter a nossa fé aumentada. Amém? Então você deve se esconder e se proteger na sua fé. Amém? A fé te protege por completo, não abaixa o seu escudo. A incredulidade te deixa vulnerável. A incredulidade faz você abaixar o seu escudo e você virar alvo fácil. Tem mais gente com fé na tua casa? Emparelhe os escudos de vocês. Quem aqui já viu aqueles vídeos da tropa de choque, da polícia militar? Quando eles vão nesses eventos, que o pessoal começa a jogar pedra, pau, garrafa, o que eles fazem? Emparelha o escudo, porque o escudo que era uma porta, se tem mais de um, vira um paredão. Então na tua casa tem mais gente que tem fé, emparelha os escudos de vocês quando a doença vier, quando a tribulação vier, emparelha os escudos de vocês. Aumenta a jurisdição, aumenta a área de proteção da tua casa, ensina os teus filhos ainda pequenos a terem fé. Porque o dia mau vai chegar, nós lemos, para que quando chegar o dia mau, toda a tua casa possa estar firme, cada um com o seu escudo emparelhado. Não abaixa o seu escudo diante de um diagnóstico ruim, não abaixa o seu escudo diante de uma notícia de um divórcio, não abaixa o seu escudo diante de uma notícia ruim, diante de uma mentira das trevas. Não abaixa o seu escudo, igreja. Amém? Emparelhe-se com outros soldados e aumente a sua área de proteção. Agora, o que me faz vulnerável e abaixar o meu escudo? O que sai da minha boca e da sua boca? Palavras de fé ou palavras de incredulidade? Porque nós já vimos aqui na palavra passada, o pastor explicou, o contrário de fé é medo, não é incredulidade. Por isso que quando Jesus curava alguém, ele falava assim: olha, não tenha medo, vírgula. O que vinha depois? Creia somente. Não temas, vírgula, creia. Porque o contrário de fé é medo. Eu tenho medo da doença, eu não creio que Ele me cura. Eu tenho medo da falta das coisas em casa, eu não creio que Ele é o meu provedor. Eu tenho medo das lutas, das brigas, dos conflitos lá familiares. Eu não creio que Ele é o Jeová Shalom, o Deus da minha paz. E que Ele conserve em paz as minhas emoções, o meu coração, a minha mente. Amém? Então o que sai da nossa boca? O que tem saído da tua boca? São palavras que te sustentam a você empunhar o seu escudo? Ou palavras de medo, de descrença, de incredulidade? Quando o teu marido vem com uma proposta absurda, mulher, e o meu vem com muitas, que sai da tua boca?
Palavras de encorajamento. Às vezes eu honro a Deus com o meu silêncio, só os músculos faciais que... Mas depois já me converto e falo: Senhor, não deixa o meu medo atrapalhar a fé do meu marido. Não deixa os meus medos, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. O que sai da tua boca, mulher? Teu marido fala: ó, vou começar a faculdade. Já chega morrendo do serviço, vai querer estudar à noite? O marido fala: estou pensando em trocar de carro. Menino, não dá conta nem com esse. Você viu o preço do combustível? O que sai da tua boca? Palavras de encorajamento. Vamos mesmo, meu bem. Nós não temos, mas o nosso Pai tem toda a provisão. Vamos sim, vamos orar sobre isso. Vamos dar o passo de fé. O que sai da tua boca? Estou pensando em ampliar os meus negócios, mudar o local da minha loja. Meu Deus, mas você viu o aluguel? Não, o que sai da tua boca? Amém, o Senhor é conosco, vamos sim. Vamos ampliar as nossas tendas, vamos ampliar a nossa estaca. Vamos sim reformar o salão, vamos sim reformar a academia, vamos sim mudar, sei lá, qual é que é o teu plano mirabolante. O que sai da tua boca. Amém? Sei nem a hora, gente. Deixa eu ver aqui. Tá cedo, meu Deus, aleluia. Próximo. 17, gente, me ajuda aí, socorro. 17. Agora não tem mais a partícula C, observa? A couraça eu que pego, o cinturão sou eu que pego. Isso eu compartilhei com a Vitória, aprendi estudando com aquele historiador. Na época do Império Romano, ele dizia que o próprio soldado se paramentava. Então ele colocava todos os equipamentos no chão e ele ia se vestindo. Só que depois de paramentado, o capacete e a espada não era o soldado quem pegava, era o escudeiro que vestia ele. Isso não é lindo, gente? Usem, não é você, alguém vai te dar. Você vai só usar. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é o nosso escudeiro? É o Espírito Santo de Deus. A cabeça é o órgão mais vital do ser humano e é o órgão mais vulnerável. Você pode bater de moto, quebrar a perna, arrancar a perna, amputar a perna, braço, a pessoa vive, sim ou não? Mas bateu a cabeça, irmão. A cabeça é o órgão mais vital e mais vulnerável do nosso corpo. É o órgão que tem que ser mais protegido. E o capacete da salvação me habilita a estar em lugares altos e permanecer nesses lugares celestiais quando eu aceito. Primeiro eu entendo, aceito a minha salvação. O capacete não é o soldado quem pega, o capacete é o escudeiro que investe ele. Assim como a minha e a sua salvação. A nossa salvação não é nada mérito nosso. Não somos nós que alcançamos com as nossas mãos, mas é dom de Deus. Pela graça, mediante a fé, é assim que nós somos salvos. Amém? O capacete e a espada eram colocados e entregues pelo escudeiro, e essa é a figura do Espírito Santo. A salvação não é mérito meu, eu não tomo, eu não posso me salvar. A salvação é dom de Deus, ela é um presente, é mediante a fé, é pela graça. Então aceite e proteja a sua mente com essa realidade. Você é salvo em Cristo Jesus. Como eu sei que eu sou salvo? Se você cumpriu os requisitos da palavra, é pela fé. Você crê na obra da cruz? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados? A Bíblia fala em João 12:1 que todos quanto o receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, por adoção. É uma realidade. Não é se, eu criei, fui batizada, me tornei perfeita e maravilhosa, então eu serei salvo. Não, se creres e for batizado, será salvo, ponto. A santificação é um processo, amém? Aí é outra história, mas é um processo. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos 12:2, que nós devemos renovar a nossa mente. Todo pensamento, toda mentalidade precisa estar envolvida da graça de Deus. Essa realidade precisa
precisa ser conhecida por você todos os dias, e nunca duvide disso. Porque é o ponto de partida, a salvação é o ponto de partida, ela não é um fim em si mesmo. Então revista a tua mentalidade, o teu entendimento, o teu raciocínio dessa realidade, da graça de Deus, da salvação que te alcançou. Não permita que dúvidas afetem a tua mente. Porque se o seu capacete não estiver te protegendo, você vai estar vulnerável e você vai sair daquela posição das regiões celestiais. Você é salvo, você é filho, essa é a sua identidade. Sobre você, sobre a sua cabeça, precisa estar muito clara a salvação e o senhorio de Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso vai proteger a tua mente, proteger a tua vida e proteger o teu posicionamento nas regiões celestiais. A salvação é aquele capacete que protege o ser vital de ser desintegrado sob os efeitos condenadores do pecado. Quando você está convicta dessa realidade da salvação, da justificação, você não fica mais com sentimento de autocomiseração. Nossa, mas eu fiz tanta coisa errada. Nossa, mas olha, Deus sabe o que eu fiz no verão passado, o diabo também. Você sai desse lugar, é uma convicção que muda o teu posicionamento. E se Deus, que é Deus, a Bíblia fala que Ele apaga os nossos pecados, perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, quem somos nós para ficar lá com a varinha pescando? Amém? E também não aceite outras pessoas trazerem acusação, porque nós já temos o acusador das nossas almas, que é o diabo, e ele cumpre muito bem o papel dele, amém? Aleluia. Próximo. O capacete da salvação, ainda nesse versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela é um instrumento que ela anda pendurada onde? O soldado anda com uma cordinha, arrastando ela assim? Ela é colada ao corpo. Ela tem que estar colada, pronta, preparada, afiada. Para o momento que você precisar, está aqui, ó, está ao seu alcance, está à sua mão. Como que está a tua espada, irmão? E observem que, de todos os elementos da armadura de Deus, todos os outros são elementos somente defensivos. O capacete me protege, o escudo me protege, a armadura me protege, o cinturão me protege, a sandália me protege, a espada é arma de ataque. Ela te protege também, mas ela é a única ferramenta de ataque. Palavra de Deus. A espada era guardada junto ao corpo, pronta para ser usada. Escuta que no dia mau, no dia que vem a luta, no dia que vem que o inimigo se levanta, não dá para falar para ele, espera aí só um pouquinho, deixa eu fazer um estudo. Imagina nós lá no deserto, igual Jesus, aí vem o inimigo. Fala aí para essa pedra transformar em pão. Espera aí só um pouquinho que eu vou fazer um estudo, Satanás, já nós conversamos. Não dá tempo, irmão. O inimigo não vai esperar você se preparar. O inimigo não vai esperar você decorar um versículo bíblico. A palavra de Deus, ela tem que estar na ponta da nossa língua. Eu não estou falando que você tem que decorar a Bíblia toda, mas tem princípios, realidades espirituais que tem que estar na ponta da sua língua. O essencial da doutrina da fé cristã tem que estar na ponta da sua língua. Você precisa entender minimamente sobre queda, redenção, a obra da cruz, como que se opera a salvação, quem eu sou no mundo espiritual, quem eu sou no reino de Deus. Essas realidades têm que estar na ponta da nossa língua, para nós não sermos enganados. E nós não estamos dizendo, Jesus, que era o Filho de Deus, Jesus, está lá lindo e maravilhoso, 007, quando chega o tempo dele se manifestar, ele vai até o Jordão, ele é batizado por João Batista, você conhece essa história, vem o Espírito, se manifesta sobre ele, Deus afirma a identidade dele, de Filho de Deus. O que Deus disse? Você é o meu? É o quê? Você é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ponto de exclamação. É uma afirmação, sim ou não? Aí Jesus é levado pelo Espírito, tá? Ele não foi levado pelo demônio.
ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que Satanás fala para ele, o que é? Se você é o filho de Deus, colocou em xeque o que ele acabou de ouvir. Se Satanás tentou Jesus, você acha que ele não vai querer me enganar e te enganar a respeito daquilo que Deus disse? Desde o Éden, ele é ardiloso da mesma maneira, sempre distorcendo aquilo que Deus disse. Agora, se eu não conheço a realidade da palavra de Deus, eu posso comprar o que me disserem. Esses dias, só para abrir um parênteses, para descontrair, que está tenso, eu vi uma caixinha de perguntas, nem lembro que pastor que foi, acho que foi o André Valadão, que colocou assim: escrevam aqui frases que as pessoas acham que é versículo, mas não é. Gente, quem viu isso? Socorro. Muita. Poderia falar algumas aqui para vocês. Pastor, porque está na Bíblia, né? Deus disse, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu penso, onde está isso, Deus? Nenhuma folha cai do céu sem a sua permissão. Gente, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? Eu quero falar muito rapidamente algumas características da palavra de Deus. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Essa palavra é poderosa. Isso aqui fechado é só um livro lá na sua biblioteca, mas isso aqui aberto na tua boca e no teu coração é poder de Deus. Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar pensamento e as intenções do coração. Você está planejando alguma coisa, você está pensando em tomar alguma decisão, está pensando em dizer algo para alguém, se você conhece a palavra de Deus, ela vai te trazer o discernimento. Não, isso é coisa do meu coração, é uma intenção boa, é uma coisa da minha carne, é uma coisa ruim. Ela nos direciona a esse ponto. Salmo 119, 12. A palavra de Deus, ela me impede de pecar. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Não era isso, não, acho que eu anotei errado. Mas eu sei de qual o versículo. Fala assim, Davi dizendo: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós precisamos desesperadamente conhecer a palavra de Deus. Isso vai livrar nossa alma da morte, isso vai livrar os nossos caminhos, isso vai livrar os caminhos dos seus filhos. Amém? Mateus 7, 24. A palavra de Deus, ela faz diferença entre tolos e prudentes. Nós vamos ler do 24 ao 27. Igreja, Mateus 5, 6 e 7 é o discurso mais longo de Jesus. Isso aqui é, Mateus 5, 6 e 7 é a constituição do reino de Deus. Os ensinamentos mais importantes. Se você não conseguir lembrar nada, você guardando no teu coração Mateus 5, 6 e 7, você já caminhou 80%. Ele traz realidades muito profundas do reino de Deus. É o famoso sermão da montanha. E aqui Jesus está terminando o sermão da montanha e ele diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Próximo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada onde? Na rocha. 26. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Vocês observam que o ambiente é o mesmo?
Nós estamos aqui, todos no mesmo ambiente, no mesmo ar-condicionado, alguns num lugarzinho mais quente, outros menos, mas debaixo da mesma luz, ouvindo a mesma palavra. O ambiente é o mesmo. Todos nós somos iguais e vivemos coisas iguais em Deus. O ambiente lá, as condições climáticas eram as mesmas. Era o mesmo rio, era a mesma chuva, eram os mesmos ventos. Qual era a diferença? A estrutura da casa. Por fora, as casas também eram parecidas. A diferença era a estrutura. Sobre o que elas estavam firmadas. E assim é a minha vida e a sua vida. E eu quero te dizer com muito amor, não basta você vir todo domingo ao culto. É muito bom. Não basta você assistir coisas pela internet. Você precisa ter a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pronta, sempre para ser usada. Sempre para ser usada. E hoje está mais fácil, né, gente? Você está vivenciando aí uma situação de enfermidade, por exemplo. Você vai lá no Google, versículos da Bíblia sobre enfermidade, sobre cura, aparece uma lista. Versículos sobre ansiedade, aparece uma lista. Versículos sobre salvação, aparece uma lista. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se coloca de pé no seu lugar. No livro sobre batalha espiritual do pastor Fábio Coelho, ele faz essa pergunta e é muito interessante. Depois que a gente entende, Jesus tem toda a autoridade foi dada a Ele, no céu e na terra. Ele nos delegou essa autoridade. Por que então, se Satanás não tem domínio, a Bíblia fala assim, que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas por que Satanás faz tanto estrago? Por que as obras da carne, elas também estão manifestas por aí? Por que ele rouba, por que ele mata, por que ele destrói? Lembra quando Adão peca e Deus ele dá uma sentença para Adão, ele dá uma sentença para Eva e ele dá uma sentença para a serpente. E ele já fala sobre o futuro dela, já falando pré-figuradamente sobre Cristo. Eu vou colocar Deus dizendo: porém uma inimizade entre você e o filho da mulher, e o filho da mulher vai pisar a sua cabeça. Você vai rastejar sobre o seu ventre, e você vai se alimentar do quê? Do quê? Do pó da terra. Quando o homem foi criado, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando Deus precisou fabricar a embalagem, qual foi a matéria-prima? O pó. Do que você acha que Satanás se alimenta? Nós lemos em Efésios, e eu quero ler mais uma vez, Efésios 2. Eu vou ler de novo o 3. Cadê? Vou ler o 2, 1, 2 e 3 de novo, desculpa. Vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver segundo seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. É isso que alimenta Satanás. Satanás se alimenta das obras da minha e da sua carne, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Tem um versículo que agora eu não estou lembrando de cabeça, que fala que Paulo ele faz menção aos filhos da desobediência. Se eu guardar a palavra de Deus, me impede de pecar, me impede de manifestar as obras da minha carne. O contrário, quando eu não conheço, quando eu não pratico, quando eu sou mero ouvinte, não praticante, eu vou andar em desobediência à palavra de Deus, e isso te tira dos lugares celestiais. Isso alimenta Satanás, isso dá legalidade, isso te deixa vulnerável aos ataques dele. É desobediência. É desobediência.
Por que que a palavra de Deus, ela orienta o seguinte, olha, quando Jesus, ele está falando lá em Lucas a respeito de libertação, se o espírito imundo, ele é expulso de uma pessoa, a Bíblia diz que ele sai, ele vai passear e rodear por lugares áridos, e não encontrando lugar, ele vai voltar para onde? Para o mesmo lugar. E se ele encontra aquele lugar vazio, a casa vazia, limpa e adornada, ele volta e traz consigo mais 7. Por isso, se uma pessoa está numa situação gravíssima como essa, de situação de endemoniamento, como eu disse para vocês, o endemoniamento existe, porque Jesus ordenou, em meu nome, vocês expelirão demônios. Mas expelir demônio faz parte de um processo. Expelir demônio não é para fazer espetáculo. Expelir demônio não é para expor as pessoas que estão naquela condição deplorável. Isso não deve ser filmado, postado na internet, ridicularizando as pessoas, desrespeitando a pessoa, a imagem da pessoa. A expulsão de demônio, ela faz parte de um processo. Você impõe as suas mãos em nome de Jesus, não tenha medo, porque você tem essa autoridade que foi delegada por Ele. Não é a Joyce, não é a Fernanda que é a super poderosa, não, é no nome dEle, é no nome de Jesus, saia. Só que depois que o espírito imundo sai, Jesus tem que entrar nessa casa. O Espírito Santo precisa fazer morada nesse lugar, para que a condição dessa pessoa não seja 7 vezes pior. E quando a gente aprende sobre essa área de libertação, os pastores que ministram curso sobre isso, eles falam, se a pessoa que teve o demônio expulso, você vai o quê? Pregar o evangelho. É poder de Deus para salvação. E tem pessoas que vão negar. Eu não quero, entendi, não quero, obrigada. Você deve parar ali, interromper ali o teu processo. Porque se você insiste e expulsa de novo, a condição da pessoa vai ser pior. Porque nós não temos que ter medo de demônio, gente. Demônios são anjos caídos. Jesus está sentado acima de todo poder, muito acima, nós lemos. De todo principado, potestades, poderes das trevas. Nós não temos que ter medo do diabo, ele já foi vencido na cruz. O que você tem que vigiar é você não sair desse lugar que Jesus já te colocou, já me colocou, que são nas regiões celestiais. Nesse lugar eu estou protegida, nesse lugar eu não estou vulnerável. Firma o teu pé, irmão, no dia mal, quando ele chegar, firma os seus pés, não retroceda. Não murmure, não diga palavras de maldição, não abaixe a sua guarda, não abaixe o seu escudo. Quando a culpa e a acusação do passado vier te pegar, firma mais ainda a couraça da justiça que blinda o teu passado, protege as suas costas. Quando você está esmorecendo na fé, deprimido, depressivo, pensamentos malignos rondando a tua mente, lembra do capacete da salvação, lembra da couraça que protege as tuas emoções, teus pensamentos, e é a paz de Deus que vai operar isso. Você precisa conhecer essas realidades, amém?